Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wagner de Geografia. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a regionalização da América. Nós vamos ver quais são os critérios levados em conta para regionalizar esse vasto território e vamos também discutir um pouquinho sobre o que é regionalizar, certo? Vamos começar então falando sobre o que é regionalizar. Vamos lá? Bom, regionalizar, pessoal, é organizar o espaço, organizar o território. Organizar o território de acordo com características comuns. Essa organização, de acordo com características comuns, de acordo com especificidades, de cada território, leva-se em conta diversos fatores, como os fatores climáticos, os fatores relacionados à vegetação, ao relevo, fatores econômicos também. Mas por que regionalizar? Vamos ver, por exemplo, o Brasil. Imagine um país tão diverso como o Brasil, sem regionalização. Por exemplo, sem regionalização proposta pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Bom, de acordo com esse órgão, o Brasil ele é dividido em Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, certo? E nós vemos claramente as diferenças entre essas regiões, certo? Que essa divisão, essa regionalização, leva-se em conta o fator geográfico, a posição dessas porções, desses estados no território brasileiro. Mas nós vemos também que a região sul, por exemplo, é muito diferente da região nordeste, que também é diferente da região sudeste, certo? Então, diante disso, é necessário regionalizar para administrar, para gerir melhor o território, certo? Essa é uma das importâncias da regionalização do espaço, certo? Do território. Vamos lá. Agora nós vamos ver quais são os critérios para a regionalização do continente americano, certo? Vamos ver esse mapa aqui da América. Esse mapa aqui, ele está livre, está limpo. Está sem característica de regionalização, ele não está marcado de acordo com as regionalizações. E foi de propósito que eu coloquei eles aqui, certo? Então, quais são os critérios que foram levados em conta e quais são as formas de regionalização da América, certo? Ou seja, as formas de organizar esse território gigantesco, que começa lá na Groenlândia e termina lá na Terra do Fogo. Na Groenlândia aqui, certo? Desde aqui do norte até essa região aqui da Argentina, que é uma região bem próxima já da Antártica, certo? Então, quais são os critérios? Como que os geógrafos, como que os estudiosos organizaram essa regionalização? Vamos conversar sobre isso agora. Bom, existe a divisão física, a divisão geográfica e a divisão sociocultural. Vamos falar um pouco, vamos entender um pouquinho sobre a divisão física. Vamos lá. Que pode ser chamada também de divisão geográfica. Essa divisão leva-se em conta a localização da região, de acordo com a localização, isso de acordo, tendo como parâmetro, como base, os fatores da latitude, ou seja, a referência, é a distância da linha do Equador, certo? Então, de acordo com essa referência geográfica, a divisão ficou em América do Norte, que vocês podem observar aqui, são os países em vermelho, certo? América Central e América do Sul. Pessoal, muito importante, essa regionalização, ela leva em conta também os limites territoriais dos estados-nação, certo? Ou seja, dos países, das fronteiras, ok? Uma outra questão muito importante, o México, muitas vezes, muitas pessoas acreditam que o México fica na América Central, mas não, o México ele fica nessa divisão aqui geográfica, nessa regionalização, ele fica situado na América do Norte, certo?
Vamos agora falar um pouquinho sobre a América do Norte. Quais são os países que formam a América do Norte? São eles, como vocês podem observar aqui no mapa: México, os Estados Unidos e o Canadá. Essa porção aqui de terra, pessoal, tá vendo esse limite aqui? Essa porção aqui mais a oeste, ao ocidente, ali é o Alasca. O Alasca é um território dos Estados Unidos, certo? E ele está na América do Norte. Então, esses são os 3 países. Aí nós temos também, pessoal, a América Central. A América Central, ela por sua vez é regionalizada também, dividida em América Insular e América Istmica, certo? Por que Istmica? O istmo é uma porção estreita de terra, tá vendo essa tripinha aqui? Que liga a América do Sul à América do Norte? Esse aqui é um istmo, certo? Então são os países. Quais são os países, por exemplo, da América Istmica? Costa Rica, Panamá, Guatemala. E da América Insular. Insular quer dizer que é formado por várias ilhas, certo? Então, América Istmica, que é essa porção de terra, essa tripinha, e temos também a América Insular, que são as ilhas. Várias ilhas, muitas ilhas bem pequenininhas, mas que são países, certo? Um exemplo de país: Cuba, Bahamas, certo? Agora nós vamos tratar, pessoal, vamos falar agora da América do Sul. A América do Sul, como o nome já diz, né, está mais ao sul do Equador, e é formada por 12 países, certo? E o maior deles, como vocês podem observar aqui, é o Brasil. Aí tem também a Argentina, que tem um território grande, o Chile, que é essa tripinha aqui, de norte a sul, certo? Então essa é uma das propostas de divisão, de regionalização da América. Agora nós vamos tratar de uma outra forma de regionalização da América, que leva em conta os fatores socioculturais, certo? Como, por exemplo, a colonização, a economia. Então, de acordo com essa divisão, com essa regionalização, é possível organizar o continente americano em América anglo-saxônica e América latina. A América anglo-saxônica, ela é marcada predominantemente, guardem bem isso, ela é marcada, né? Ela foi colonizada, uma das suas características é a colonização principalmente por ingleses, certo? Os Estados Unidos, o Canadá. E essa região da América é uma região extremamente desenvolvida, que tem um PIB elevado, um IDH elevadíssimo também. São países muito bem industrializados, certo? E são um dos países mais ricos também. Temos que lembrar que os Estados Unidos é o país que possui o maior PIB do planeta, certo? Já a América Latina, ela é marcada por um outro tipo de colonização. Ela foi colonizada a partir lá do século XV, né, por espanhóis e portugueses. Por isso esse nome, Latina. Porém, né, por isso esse nome, né, América Latina, e as línguas predominantemente faladas. Não quer dizer que não exista países que falem outras línguas na América Latina. Por exemplo, o inglês. Porém, o francês também, né? Porém, a predominância é a língua portuguesa, que é o caso do Brasil, e a língua espanhola. Observem, pessoal, que aqui na América do Sul, apenas o Brasil que fala a língua portuguesa. Os demais países são falantes de língua, os seus habitantes, né, são falantes de língua espanhola, certo? Então, qual é a principal diferença? A colonização. Um foi, na América anglo-saxônica, a colonização de povoamento, e a outra foi uma colonização mais de exploração de recursos naturais, né? Exploração de gêneros destinados à exportação. Quando vocês viram isso lá em história, ou vão ver ainda, quando tratam do mercantilismo, certo?
que são produtos, né? Os espanhóis vêm, exploram a terra, né? Extraem minérios e em muitos casos também exportam outros bens, né? Outros gêneros, como por exemplo o pau-brasil, como por exemplo o açúcar, certo? Então essas são as diferenças entre a América anglo-saxônica e a América Latina. Atualmente, pessoal, a América Latina ela não é tão industrializada como os países centrais. Os países da América Latina são países subdesenvolvidos, certo? Essa também é uma característica aqui da região. Embora nós tenhamos na América Latina países que possuem uma industrialização, uma boa industrialização, né? Uma forte industrialização, como por exemplo o Brasil, o México, certo? Então essas são as principais características da América Latina, certo? Agora nós vamos para as nossas atividades. Bom, essas atividades deverão ser feitas no caderno ou, caso preferirem, é possível fazer também no Word. Mas, professor, eu não sei usar o Word, eu prefiro fazer no caderno, fotografar e postar lá na plataforma, no Google Sala de Aula. É possível também, certo? Então são essas duas questões. Primeiro, o que é regionalizar? Né? Nós conversamos sobre isso. O que é regionalizar? Regionalizar é organizar, né? Quais são as funções? Por que regionalizar? Quais são? Para que serve, né? Por que os governantes? Como que os governantes usam essa regionalização? É isso que vocês deverão responder aqui. A questão número 2 pede o seguinte: relacione as principais características socioeconômicas da América Latina e da América anglo-saxônica. Essas características, pessoal, vocês conseguem ver também lá no livro didático de geografia de vocês. Nas observações, quando eu for postar a atividade na plataforma, eu vou indicar os capítulos para vocês. Muitas vezes os livros didáticos não trazem essa regionalização de uma forma tão clara. Eles regionalizam de outra forma, por exemplo, eles separam a América Latina, né, de outra forma. Esse é o caso do nosso livro didático, mas não se preocupem. Todas essas informações estão no livro didático. Essa atividade deverá ser feita de acordo, levando-se em conta a explicação do vídeo e também o livro didático de geografia, tá ok? Agradeço a atenção de vocês e não deixem de realizar essa atividade, certo? Qualquer dúvida, podem me procurar pelo WhatsApp e também vocês podem deixar as dúvidas nos comentários, que eu estou sempre olhando a página e sanando as dúvidas, tá ok? Então, até mais. Fiquem em casa.